Hey, hey, hey! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira. Ei, sexta-feira maravilhosa, hein? Para muitos, motivo de muita alegria, de muita felicidade. Afinal de contas, estamos na última sexta-feira de fevereiro. Janeiro teve 85 dias, né? Fevereiro parece que tá mais curtinho. E ele é realmente mais curto. Fevereiro, 28 dias. E tá acabando, né? Carnavalzão, mas esquenta não. A gente vai ter que trabalhar mais uns 3 meses para poder bancar o Estado. Dizem que é normalmente 5, 6 meses do ano que nós trabalhamos para o Estado. O restante é para nós, né? Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o que temos. É o que temos. A notícia que vou trazer para vocês agora é da revista Oeste, do querido Silvio Navarro. Como diz o craque Neto, né? Este monstro sagrado, craque Neto, é feroz. Ê, craque Neto, seu Corinthians não tá fácil não, hein, Neto? Esquenta não, papai. Logo encaixa. Logo encaixa. Só não pode ficar de frente com o Verdão do Abel, porque o cara é brabo, né? E o time também tá brabo demais. Parabéns aí pelo ótimo programa. Pelos. Você é demais, cara. Eu lembro que um dia trabalhava com eventos, né? Esse ano de 2022, 2023, fiz meu último evento. Há uns anos atrás, eu tive o prazer de conhecer o Neto. Nós estávamos fazendo um evento em Mogi Guaçu. Lembro até hoje, no Espaço Livre, um salão de festas aqui na nossa cidade. E o craque Neto foi convidado para essa festa de 15 anos. Se eu não, acho que, se eu não me engano, era da sua sobrinha. E aí nós tiramos uma foto com ele lá e essa foto se perdeu. Mas muito gente fina, um cara muito educado. O cara é demais, bicho. Simprão de tudo, né? Só que é corintiano, né? Poderia estar do lado do Verdão, mas é um corintiano e amamos ele por causa disso. Notícia então que nós vamos ler aqui é da revista Oeste, é do Silvio Navarra, 50 dias sem picanha. Deixe-me transicionar aqui para vocês. Aí, cadê a picanha, né? A nossa, aquela prometida por Lulinha. E ela não veio, né? Nem com o aumento do salário mínimo de R$ 18, compra a nossa querida picanha, né? Pode comprar talvez aí umas latinhas de cerveja, dependendo da qualidade da marca da cerveja, mas pelo menos umas duas latinhas, duas garrafinhas a gente consegue comprar aí com esse aumento de 18 merréis, né? Mas aí nós temos que fracionar a cervejinha também, porque aí não dá pro mês todo. Trágico, não é mesmo? Trágico, trágico. Como eu disse, da revista Oeste, publicado na edição 152, já saiu a edição hoje, a edição 153. Tem notícias boas que eu quero trazer para vocês, mas tem duas notícias da edição 152 que eu preciso falar ainda hoje com vocês. Então, se der tempo, eu trago a da 153. Se não der, a gente deixa para amanhã. Bom, 50 dias sem picanha, Silvio Navarro, 17 de fevereiro, às 10 horas da matina, tá bom? Sexta-feira passada, óbvio. 50 dias sem picanha, sem um plano para o país, Lula escolhe o presidente do Banco Central como bode expiatório e culpa bolsonaristas infiltrados pelo fiasco na largada. Vai falar para mim que você não queria um pedacinho, hein? Hã? Hã? Né? Só eles. É só no nosso, hein? É só no nosso. Como diz o Datena. Ei, Datena. Tomou um capote lá no. Foi ver os estragos das chuvas, né? No norte de Santos, lá em Santos. Tomou uns capotes lá e Datena é foda. Vamos lá. Entre um passeio internacional e outro, um discurso inflamado na festança do PT e entrevistas para a velha imprensa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu um culpado para as más notícias na área econômica, que estão chegando mais cedo do que o esperado. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é a vítima da vez. Querem porque querem pegá-lo a todo custo.
Lula tenta emplacar a tese de que os juros básicos da economia no patamar de 13,75% travam o desenvolvimento do país. Quem determina a política monetária é o Banco Central, cuja gestão é independente desde 2021, graças a Deus. Ou seja, livre de ingerência política. A diretoria do banco entende que manter a taxa de juros em 2 dígitos é uma forma de segurar as rédeas da inflação, que sempre penaliza os mais pobres. Mas como a narrativa do PT, da esquerda, apoiada pela mídia e pelos artistas, é muito forte e intensa, não será possível igual o Lula queria no seu primeiro mandato, né? No seu mandato, onde ele liberou os empréstimos para a galera comprar um carro novo, né, companheiro? E aí a gente viu o endividamento do povo mais pobre. Aí aqui a gente tem um tweet do Rubinho Nunes, PT. Eu acredito na ciência. Realidade. Vamos subir hashtag que os juros baixa. Essa imagem diz tudo. Esse pessoal é muito engraçadinho mesmo, né? Ai, meu Deus, ó o Janones, a cara do Janones, cabeludo. Vou te contar, hein? As correntes de economistas ligados ao PT e impostos no governo não pensam assim. Entendem que a prática de juros escorchantes atendem a interesses do mercado, são contra a austeridade fiscal, principalmente o teto de gastos. Querem um Estado grande, mais desenvolvimentista e com o aumento do consumo de bens. É isso que eles querem. É sobretudo nesse último ponto que está a preocupação de Lula. Consumir mais significa garantir a picanha aos domingos, sua promessa de campanha. Lula está preocupado com o curto prazo porque sabe que o resultado apertado das urnas não lhe assegurou popularidade por muito tempo. E é muito interessante que aqui as coisas vão se encaixando, né? Já surgiu boatos aí das pessoas que estão endividadas, não poderão sair do país, que terão a sua... nem dirigir também, né? Terão sua CNH e o seu passaporte retido. Aí eu viro e falo para vocês, se o juro cai, libera para que realmente a população mais pobre consiga pegar financiamentos. E é óbvio que se ela pega financiamentos, ela não vai conseguir honrar esse compromisso, porque o país estará vivendo um caos, a inflação vai aumentar, o preço do combustível já vai aumentar e assim por diante. As pessoas ficarão mais endividadas e aí ficarão na mão de quem? Ficarão na mão de quem, meus caros ouvintes? Na mão do Estado. E quem está cuidando do Estado hoje é os nossos bonitinhos, né? Os vermelhinhos. Não é mesmo? Tudo é muito bem pensado, né? Tudo é muito bem pensado. Eles querem que o povo continue sendo levado pelo Estado. Não, o Estado pode dar tudo que você precisa. E as pessoas, infelizmente, acreditam nisso. A realidade, contudo, às vezes atravessa o sonho do PT. As notícias que batem à porta dos brasileiros são ruins. O mercado, esse ente demonizado pela esquerda, não gostou da agenda de aventura fiscal. O setor produtivo tampouco, porque precisa de previsibilidade. Grandes empresas começaram o ano com demissões. O reajuste do salário mínimo será só de R$ 18. O investidor, principalmente o estrangeiro, não se sente seguro em agarrar cordas soltas. A marca do governo Lula 3 até agora é a insegurança. O resultado é que as engrenagens da economia começam a ranger. E olha que é um mecanismo gigantesco, né? E os ministérios estão aí. Afinal de contas, Lei Rouanet comendo solto para os artistas e para o povo que sofreu com as enchentes. Lá em Santos e em outros lugares receberam quanto de ajuda? Quanto? 2 milha. 2 milhão para ajudar. Não é mesmo? E para Lei Rouanet, quando foi só para Claudinha? 5 milha. Esse é o país, né? Qual a resposta do ministro da Fazenda? Fernando Haddad ao mercado.
Entendo a ansiedade do dito mercado, dessa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda, afirmou em evento do banco BTG Pactual. Cada espirro em Brasília gera uma enorme turbulência. Esse é o ministro, né? Sai Paulo Guedes, entra quem? O caro Fernando Haddad, que tem 2 meses de economia e colou na prova para passar. Tão feliz, né? Os picanheiros. Júlio Schneider fez um tweet aí assim, ó. Toyota anuncia a saída do Brasil. Citroën anuncia a saída do Brasil. Grupo Stellantis anuncia fechamento da fábrica de elétricos no Brasil. Jeep anuncia fechamento da fábrica no Brasil. Fechamento da fábrica Ioki do Brasil. Fechamento do centro de distribuição da Amazon no Brasil. Fechamento do centro de costura nacional da Guararapes. Fechamento do centro logístico Carrefour no Brasil. Saída da Danone do Brasil. Saída de 700 bilhões em investimentos do Brasil. Fechamento do frigorífico Big Boy. A iFood encerra as atividades no Brasil. 99 anuncia sua saída no Brasil. DPVAT para moto sobe de R$ 12 para R$ 292. Fim do saque aniversário do FGTS. Retorno da cobrança do imposto federal e aumento do ICMS nos combustíveis. Corte do abastecimento da transposição das águas do Rio São Francisco. Retorno dos carros-pipa no Nordeste. Veto da inclusão de programação e robótica na grade escolar. Brasil sai do Acordo Mundial contra o Aborto. Primeira grande obra anunciada pelo governo do ex-presidiário, gasoduto na Argentina. Aumento de 19 a 23% em todos os remédios. Vou ser um canal aqui nesses próximos anos dando esse tipo de notícia para que o povo acorde e não se esqueça de que o Lula não pegou um país arrasado, igual ele falou lá em 2002 do Fernando Henrique Cardoso e agora com o Bolsonaro. Agora não tem como, vamos escancarar as notícias aqui enquanto o canal não cair. Porque vão censurar a parada toda. E aí a gente vai até onde dá. Mas vamos noticiar para que o povo acorde e veja que este governo, que este partido, que os partidos satélites, que essa galera da esquerda não está preocupado com as minorias, não está preocupado com o povo brasileiro. Eles não estão, gente, pelo amor de Deus. Eles querem power, poder e dinheiro. É isso que eles querem. Um estado grande, emparelhado, picanha para eles, ovo para vocês. E olha que foi noticiado, hein? Olha que foi falado, mas não quiseram acreditar. Pagaram para ver. Pagaram para ver. Agora o Henrique Oliveira Underline no Twitter fez o seguinte. PIB cai, bolsa cai. 37 ministérios. Inflação subindo, gasolina subindo. Pobre pagando imposto de renda. Empresas fechando, picanha só no sonho, desemprego subindo. Fim do saque do FGTS, 10 bilhões para Rouanet, dinheiro para ditaduras, torneira do BNS aberta. Vamos colocar aí 2 milhões para os estragos que teve lá em Santos, né? E tudo isso em apenas 45 dias. Quem que fique caladinho, você votou no PT, agora aguente, sem dar um pio. O apocalipse do Brasil é o PT. E que apocalipse, hein? Que apocalipse. Poder 360. Percepção da mídia de fora sobre a economia do Brasil piora após eleição. Levantamento do Radar 55 mostra que críticas à política monetária e a incerteza sobre a política fiscal impactaram. Pagaram para ver, né? Os liberais querendo mais dinheiro fizeram o L debaixo da mesinha, né? Agora, o que acontece? Foram a grande população que votou no Lula, né? Vou deixar de lado, né, o que aconteceu nas eleições, de forma comprovada, de que houve alguns problemas nas eleições, que eu não posso dizer aqui. Fizeram um L, pagaram para ver, agora vão assumir. E esses 4 anos não será igual nos romances ou na ficção, onde você dorme e acorda depois de 4 anos. Não. Teremos que sentir na pele juntos. Aqueles que fizeram um L vão sentir na pele, e aqueles que não fizeram L vão sentir na pele também, porque nós moramos no nosso país, Brasil, e nós estamos na mesma canoa.
ela está furada, a água está entrando e nós vamos sentir juntinhos. Ninguém solta a mão de ninguém, não é mesmo? Ninguém solta a mão de ninguém. Os infiltrados. Além do bode expiatório dos juros, caso a economia entre em parafuso, outro motivo da perseguição de Lula a Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, é porque ele chegou à cadeira indicado por Jair Bolsonaro. Lula já afirmou que qualquer coisa que remeta aos governos dos antecessores, incluindo golpista, isso é minha fala, né? Michel Temer, não presta. Abre aspas. Tudo que fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em 6 anos depois do golpe e do último mandato de um genocida, fecha aspas, afirmou na segunda-feira 13, durante a festança de aniversário do PT, os seus 43 anos. Fala pra mim aí as coisas maravilhosas que o PT fez nesses mandatos. 4 anos de PT. Fala pra mim as maravilhas. Transposição do Rio São Francisco não aconteceu, né? A educação virou um inferno. Olha os homicídios no nosso país. E vem falar que Bolsonaro foi um genocida? Todas as mortes de Covid no mundo foram por causa do Covid. Mas no Brasil não. Foi por causa de Bolsonaro. É isso que dá à direita. Não ter um país, não ter governantes, não ter oposição. É isso que acontece. Eles tomam conta da narrativa. Eles tomam conta das universidades, dos artistas. Eles tomam conta da mídia. E aí o que acontece? As merdas que eles fazem, eles culpam os outros. E as pessoas acreditam. É isso. Lembra do vídeo? Eu sempre vou fazer aqui. Lembra do vídeo lá? Das eleições do segundo turno? De que mostra o Bolsonaro dizendo que as pessoas iam morrer? Mas quem foi assistir o vídeo do seu ministro da Saúde, Mandetta, dizendo que as pessoas deveriam ir para casa e só deveriam procurar os hospitais quando eles estavam em caso avançado de Covid? E aí Bolsonaro diz como uma pessoa chega num caso desse de ruim e vai reverter esse caso. Bolsonaro não tá tirando, não tá fazendo chacota das pessoas. Ele tá dizendo que se as pessoas chegam num estágio desse avançado de Covid e falta de ar para ser entubada, qual a chance dessa pessoa sobreviver? É uma desgraça. Porque na época ele falava sobre a cloroquina e falava sobre a ivermectina. Por quê? Porque na África tinha poucos casos. Então eles tomavam remédio lá para lombriga, se eu não me engano, pros... Não me recordo agora. Lombriga, vermes, né? E por eles tomarem esse remédio, o caso de Covid lá foi muito pequena. E olha que lá era um país extremamente quente. Mas o que fizeram? Não deixaram. E hoje existem pesquisas comprovando que a cloroquina e a ivermectina foram, não sabe-se o porquê, mas elas de uma forma combatiam o Covid. Mas não deixaram. Quantos no Twitter? Você era médico? Não, não era. Mas estavam censurando médicos, estavam censurando infectologistas que sabiam. Não deixaram os caras falar, cortaram, censuraram os caras. E quantas mortes tivemos? Mas, no mundo, o Covid matou. No Brasil, foi Bolsonaro. Só que, aí eu quero deixar isso claro para vocês aqui. Quem acreditou naquele vídeo, quem acreditou em tudo o que falaram de fake news, perdão, nesse segundo turno, somos responsáveis. Deixamos ser influenciados. E agora, não adianta pesquisar o vidinho lá e falar, nossa, fui enganado. Ok? Entenda que você foi enganado, mas acorde para a vida. Não é a hora agora de ficar chorando leite derramado. É a hora de entender o porquê eles fizeram isso. E por que entra ano, passa ano, entra década, sai década, nós somos influenciados desta forma e não fazemos nada a respeito. Precisamos entender isso, gente. Precisamos. E juntos a gente vai chegar no consenso disso aí. Não podemos ser movidos mais por essas grandes emissoras que fazem a cabeça dos nossos filhos e a nossa cabeça. Eles não são mais
jornalistas. São militantes. Precisamos entender isso. Precisamos entender porque os nossos ministros hoje lá, que não são eleitos, mas são colocados lá, vai por essa linha. Porque as nossas universidades, aqui pagamos as universidades públicas hoje, que formam militantes, porque grandes igrejas hoje católicas são ideológicas. Porque algumas igrejas evangélicas. Porque o evangélico é de esquerda. Não existe isso, gente. Não existe evangélico de esquerda. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Cristianismo de esquerda? Para com isso. Que loucura. Mas vamos lá, voltar pro texto aqui, né? No dia seguinte, repetiu a ladainha em evento na Bahia, ao lado do ex-governador Rui Costa, do PT, que chefia a Casa Civil da Presidência. Abre aspas. Você tem que ter um pouquinho de paciência, porque estamos apenas há 40 dias no governo e ainda nem conseguimos montar as equipes. Temos que retirar os bolsonaristas que estão lá, escondidos às pencas, fecha aspas. Afirmou, abre aspas. A responsabilidade de tirar eles é do Rui Costa, que vai assinar as medidas para retirar aquela gente infiltrada no nosso governo, fecha aspas. Lançamento do Minha Casa Minha Vida em Santo Amaro, na Bahia. Nossa, eles entregaram as casas. Em 40 dias eles construíram tantas casas daquele jeito. Quer ver? Ver se eu consigo encontrar aqui. Ver se já foi entregue. R$ 2 milhões. Oi. Ainda não. Não sei. Papai tá gravando ainda, tá bom? Pera aí que eu já termino de gravar aqui. Casas entregues. Esse era laranja, suco de laranja. Oi? Esse era suco de laranja. Era só de laranja. Como será que eu sei? Hein, papai? Sabe como eu sei? Oi. Sabe como eu sei? Como que você sabe? Olha, leia. Suco natural de laranja. Sucos naturais de laranja. Deixa eu terminar a gravação aqui, tá bom? Ó, estado de Minas. Flávio afirma que casas entregues, deixa eu mudar minha câmera aqui, foram feitas na gestão Bolsonaro. Via redes sociais, o filho do ex-presidente afirmou que não houve desmonte do programa Casa Verde e Amarela durante o governo Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro afirmou via redes sociais que as casas entregues pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva PT, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, foram feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o mesmo programa era chamado de Casa Verde e Amarela. O parlamentar questionou o número de residências que foram entregues em poucos dias de governo. A não ser que tenham inventado um método de construção express. As unidades que estão entregando agora foram feitas em outro governo. Na postagem, Flávio citou as 2.745 unidades do Minha Casa Minha Vida entregues na Bahia, na última terça-feira, 14/2. Até a data de hoje, 16/2, já se passaram 47 dias do novo governo Lula. O senador afirmou ainda que o programa Casa Verde e Amarela não sofreu um desmonte enquanto o pai era presidente. Flávio disse que o governo Bolsonaro investiu 2,4 bi em subvenções ao programa, ou seja, destinou esse recurso para instituições públicas ou privadas em caráter. No entanto, o governo Jair Bolsonaro enviou 82,3 milhões da proposta de orçamento de 2023 para o programa Casa Verde e Amarela. O número representa um recuo de 95% em relação a 2022, que foram destinados 1,2 bilhão. Mas aí a gente tem que levar em consideração também aqui a questão da Pandemex, né? Deixa eu voltar aqui para a notícia. Pronto, vou botar a câmera aqui, senão não funciona, né, gente? Desculpa aí. Eu tinha que mostrar essas informações para vocês, porque é o seguinte, ó. A vantagem da internet, deixa eu voltar a câmera aqui, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas a gente vai fazer algum parênteses que eu não tinha ideia de fazer essas... Isso aqui veio na cabeça agora e eu tive que mostrar isso para vocês. Vamos entender as coisas aqui.
qual a grande sacada do governo? Desse governo que está aí, como a esquerda trabalha? A esquerda trabalha com mentiras, primeira coisa. Um método muito utilizado pela Rússia, pela KGB, por desinformação. Essa é a ideia. Se você tirar a mentira da equação, a esquerda não tem nada. Eles adoram mentir. Primeira questão. E como eles propagam essas mentiras? Eles propagam essas mentiras por narrativas, e essas narrativas são feitas pelos artistas, são feitas pelos estudantes e são feitas pela mídia. Eles controlam tudo isso. Eles controlam os artistas, é só você... Vou fazer um parênteses aqui. É só você ver a esquerda. Como que a esquerda entrou no show business? Lá em Hollywood você vê que todos os artistas são esquerdistas. Essa é só você ver a pauta que eles defendem lá, né? Mas falando aqui do nosso país. Artistas, porque a Lei Rouanet tem todo esse encaixe muito bem montado. Artistas comprados, muito dinheiro para os artistas. Você tem uma grande parte da parcela dos artistas que influenciam muita gente. Primeiro ponto. Segundo, a mídia. O pessoal não tem noção de que esse consórcio de mídia foi comprado. E esse consórcio de mídia hoje faz a obra militante no nosso país. Então as pessoas, elas não entendem mais de que as notícias que elas estão consumindo hoje, desses mega canais, eu não posso mencioná-los aqui, porque se eu menciono eles aqui, eu acabo tomando um processo ainda em tempos estranhos no nosso país. Então eles acham que essas notícias que são propagadas por esse pessoal é isenta de ideologia. Pelo contrário, eles não informam, eles induzem uma linha de pensamento. E as universidades é onde é formado a mentalidade dos novos trabalhadores no nosso país, dos novos juízes, dos novos promotores, dos novos advogados, psicólogos, veterinários, etc, etc, etc. Todos eles aí vêm com a ideologia montado dentro da cabecinha deles. E aí, propaga. E como nós não temos partidos de direita no nosso país, não temos políticos que consigam entender o que está acontecendo, não tem conhecimento de tudo isso, são marionetes, são influenciados. Muitas dessas pessoas têm até uma mentalidade interessante, têm uma força de vontade para fazer a diferença, mas eles não conseguem porque eles estão limitados pelo partido. Essa é a grande questão. Assim, de uma forma muito escrota para explicar para vocês. Então, como nós nos atentamos com o que acontece no nosso país, não caímos nas narrativas? Consumir jornais de fontes igual a Revista Oeste e Gazeta do Povo. Primeiro, eles não têm rabo preso com a estatal, né? Eles não recebem dinheiro público, eles não são financiados por essa turma aí. Quem financia esses jornais é o público. Então a responsabilidade dessas pessoas, da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, do Jornal da Cidade Online, é que o assinante é o que determina o investimento para eles fazerem o jornalismo. Por isso que, nesta loucura de censura que está acontecendo hoje no nosso país, existe censura, existem presos políticos no nosso país, mais de 900 pessoas estão presas ainda no LULAG, que aconteceu no começo do ano, aqui no nosso país. Porque não conseguiram fechar a Revista Oeste, porque não conseguiram a Gazeta do Povo, porque eles não dependem do dinheiro público. Porque a Jovem Pan está sofrendo, porque fizeram pressão em cima da Jovem Pan, perderam patrocinadores, e aí aconteceu o que está acontecendo. Jovem Pan já é a terceira em audiência, já perdendo para a Globo News, já perdendo para a CNN, gente. Para a CNN. É difícil julgar a Globo News, tá? É difícil julgar a Jovem Pan, perdão, porque mão atada. Você não tem jornalista sério hoje. Os que tem despediram, né? Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Os poucos que tem ainda na Jovem Pan são algumas pessoas sérias, por exemplo, como Roberto Mota. Nós temos lá, não sei se o Fernão está lá ainda. Nós temos o Pavinato. Então nós temos algumas pessoas sérias ainda que mantêm a audiência da Jovem Pan, mas infelizmente eles estão caindo. E as pessoas dizem, né, vão lá e pula por causa da falta de coragem, mas é difícil você se colocar na posição, né? Tanta pressão. Sleep Giants, por exemplo, arrancando os patrocinadores lá, indo, né? O social media não entende a guerra cultural.
o social media são as pessoas que administram as contas, a marca da empresa, né? E as empresas, elas querem ficar isentas, elas querem ficar em cima do muro. Elas não querem pegar pautas porque elas podem perder os seus... perder a sua fatia de mercado, né? E nisso elas ficam isentas. Vem um grupo que não se identifica com CPF, sim com CNPJ, se esconde atrás de uma marca, faz o escarcel. E a Jovem Pan, muitos dizem que ela é frouxa, mas eu acho que é difícil, porque é complicado. É complicado, não é fácil não. Se a gente olhar hoje a Fox, que é todo mundo acha que a maior empresa de jornalismo hoje nos Estados Unidos é a CNN, né? Engano, tá ruim das pernas a CNN. A maior empresa de comunicação hoje nos Estados Unidos, ela é uma liberal, né? Que transmite as notícias de forma verdadeira, que é a Fox News. E nós esperávamos que a Jovem Pan seria a Fox News do Brasil, mas infelizmente isso não aconteceu. Esperamos que as coisas possam mudar para lá, mas graças a Deus nós temos a Revista Oeste e a Gazeta do Povo, que fazem essas revistas, trazem essas notícias, tem ótimos jornalistas. Nós esperamos que você contribua com eles lá. Deixa eu voltar aqui, porque já tem 31 minutos de vídeo e eu não cheguei nem na metade do assunto aqui. Vamos lá. O que Lula e seus satélites... Deixa eu voltar para a notícia, né, para vocês acompanharem em primeira mão. O que Lula e seus satélites não entendem, ou fingem não entender, é que se o economista Roberto Campos Neto gosta ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, pouco importa. Como disse o executivo em entrevista nesta semana, abre aspas, se sair do cargo dificilmente vai mudar muita coisa, fecha aspas. Quem estiver na cadeira terá de cumprir à risca o papel determinado pela Lei Complementar 179 de 2021, que tirou o ordenamento das questões monetárias das mãos do Palácio do Planalto. Trata-se de uma medida de segurança para o sistema financeiro do país. Mas, deixa eu fazer um parênteses depois disso aqui. O próprio Campos Neto deu um bom exemplo da eficácia desse modelo nesta semana. Ele citou o Peru, que sofre com sucessivos sobressaltos políticos. Recentemente, o ex-presidente Pedro Castilho tentou fechar o Congresso Nacional. A manutenção de Júlio Velarde à frente da autoridade monetária peruana desde 1997 impediu o colapso econômico do Peru. Outro exemplo é o Chile, que enfrenta um processo de revisão da Constituição, mas o sistema financeiro autônomo segue blindado. Não é o caso da Argentina, né? Argentina tá o caos, né? Lei complementar número 179 de 24 de fevereiro de 2021, vai falar um pouquinho mais aqui, vai falar da autonomia do Banco Central do Brasil. Graças a Deus nós temos essa autonomia. A atribuição legal de autonomia centraliza os conhecimentos técnicos e profissionais para as questões monetárias e financeiras do Banco Central, aumentando a probabilidade de decisões apropriadas. A autonomia do Banco Central do Brasil, BC, dispõe sobre os mandatos do presidente e diretores e sobre os objetivos da instituição definida pela Lei Complementar número 179/2021, alterando trechos da Lei número 4.595/1964, que ordena o sistema financeiro nacional. O objetivo fundamental do BC é assegurar a estabilidade de preços, além de acessoriamente zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Graças a Deus que nós temos autonomia hoje no nosso querido Banco Central para manter a inflação em 6%, para não acontecer o que acontecia em tempos estranhos lá em 1990, com inflações chegando igualzinho lá da Argentina, aquela perereca de país lá. Não que a Argentina seja ruim, pelo amor de Deus, mas medidas que foram tomadas lá por governos esquerdistas estão fazendo com que a população argentina passe fome. É isso mesmo que você está ouvindo, fome, gente, pelo amor de Deus. Paulo Eduardo Martins, mobilização de sindicalistas vermelhos contra a independência do Banco Central. Ai, que linda foto, hein? Ai, meu Deus. Cadê a hashtag, né? Hashtag. Eu ia fazer um adendo aqui nisso aqui. Eu acabei me esquecendo o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu volto a questão aqui. Tinha um negócio interessante para falar para vocês que veio na minha cabeça, mas eu acabei me esquecendo. Eu ia falar que ia fazer isso depois, mas acabou passando. Agora vai. Eu não queria cortar a informação aqui que veio na cabeça, mas escapou pelos meus dedos. Fixação por Bolsonaro.
Na segunda-feira, no mesmo horário em que Lula falava à militância recém-empregada em cargos públicos em Brasília, Campos Neto sentou-se na cadeira de entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura. Antes de chegar ao Banco Central, fez carreira no mercado financeiro e passou 2 décadas no Santander. Segue alguns passos do avô, o economista Roberto Campos, também entrevistado pelo programa em 1991 e 1997. Na última delas, em pleno governo Fernando Henrique Cardoso, a produção anunciava Roberto Campos, um defensor ferrenho do livre mercado, da redução do tamanho do Estado e da privatização. Ex-seminarista, ex-diplomata político e um dos economistas intelectuais brasileiros mais influentes. Ele é o principal representante do pensamento liberal clássico no país. Mas aquilo que eu já falei para vocês, né? O que o PT quer? O PT ele quer simplesmente com que a população eles venham com a narrativa de que o social, né? Que o pobre deve fazer 3 refeições por dia. O pobre tem que fazer quantas refeições ele quiser. Se ele fazer 4, 5, 6, 7, é o direito dele. Se ele trabalha e ganha o dinheiro dele, tem que fazer quantas refeições ele quiser. Ponto. Não é essa história de que ele tem que fazer 3 refeições, né? Que a narrativa diz isso. Ponto. Se a pessoa ganha o dinheiro dela, paga os impostos dela, tem condição de ganhar mais dinheiro, mais recursos financeiros, ela faz quantas alimentações ela quiser. Se ela quiser comer um hambúrguer no café da manhã, se ela quiser comer ovos no almoço, se ela quiser comer um espaguete às 3 horas da tarde, ela come. É claro que se ela não manter uma alimentação saudável, ela vai ficar obesa, né? Igual alguns ministros que nós temos por aí, bem grandes, né? Que não passam fome e parece que não são comunistas, né? Normalmente em países comunistas as pessoas passam fome. É só a gente ver a Argentina, Cuba, né? Venezuela. Se aqueles ministros bem interessantes, né? Leves, estivessem na Venezuela, imagino o que aconteceria com eles, né? Nem doguinho tem mais lá. Mas, onde eu quero chegar com tudo essa história aí? O governo, o Estado, o PT, que é um Estado gigantesco, onde a população esteja a nível de Venezuela, para que eles estejam... as pessoas elas estão tão preocupadas com a sua existência que elas não vão se preocupar com política. É isso que eles querem. Uma população que está preocupada somente com o básico na sua vida, que é com a sua saúde, preocupada com os alimentos, preocupado com o básico da sua sobrevivência, não sobra mais espaço na sua rotina para se preocupar com política, com o que realmente está acontecendo com A, B ou C. A população não estando mais preocupada com essas questões, fica mais fácil eles se manterem no poder e manter a desgraça que assola o nosso país, infelizmente. Nesta segunda-feira, 26 anos depois, Campos Neto foi apresentado assim na descrição do programa, abre aspas. Roberto Campos Neto assumiu a presidência do Banco Central em 2019. Indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, o economista é defensor da autonomia do BC, fecha aspas. Na gravação, a atração não foi no formato ao vivo. Ele teve de responder aos jornalistas convidados sobre o uso da camisa da seleção brasileira quando foi votar. Olha que, abre aspas, símbolo do bolsonarismo, segundo publicou o Estado de São Paulo. É um absurdo. Por que será que... Vocês param para perguntar uma coisa tão básica, né? Por que foi gravado e não ao vivo? Respondem para mim nos comentários. Por que isso foi gravado e não foi ao vivo? Ah, é a agenda que não bateu. Será? Fala para mim aí, deixa nos comentários, por favor. O executivo respondeu em tom conciliador. Disse que se tratava de um ato privado naquele dia e que preferia responder sobre questões técnicas de sua gestão no banco. Os jornalistas da velha mídia insistiram mais 2 vezes ao longo do programa, com tentativas de associá-lo ao bolsonarismo, vilão. Essa parece ser uma estratégia de Lula e seus simpatizantes nas redações. Olha a velha mídia aí, gente. Olha o consórcio. Que continuam mergulhados em notícias sobre o governo que acabou. Talvez para não mostrar que o atual é um fiasco. Não tem plano de governo, gente. Não tem plano de governo. As promessas que ele fez de picanha, de cerveja, não ia pagar imposto de renda até 5 mil reais, nem isso ele conseguiu manter. Nem isso. Abre aspas. O nosso Bozo foi se esconder nos Estados Unidos,
com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente. Disse Lula na viagem à Bahia. Até Dilma Rousseff, que vai receber salário de 300 mil reais no Banco dos BRICS, reapareceu com o microfone à mão na festa do PT para pregar o bordão sem anistia a Bolsonaro. Fecha aspas. Enquanto a fixação por Bolsonaro não dá trégua, no primeiro carnaval do governo Lula não vai ter picanha. Essa é a notícia de Silvio Navarro na edição 152 da Revista Oeste, 50 dias sem picanha. Aí, ó. E aquilo, gente, ó. Eu dou risada, porque senão eu choraria. Então, nesses casos, é bom dar uma risadinha. Ainda existe esperança para o nosso país, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, existe esperança para o nosso país. Mas não virá pela uma bala de prata, pelo Superman, como todo mundo acha que vai ser. Esquece. A solução virá pelo nosso posicionamento, entender o que esse governo quer para o nosso país. Esse governo quer, de forma muito bem clara e explícita, é acabar com o povo brasileiro, fazendo com que se torne na nova Venezuela. Por quê? Maduro come carne cara. Lá, ó. Enquanto a população não tem nem cachorro para comer. Olha o que eu tô dizendo, hein? Olha o que eu tô dizendo. Que é assustador, né? Aí eles usam Yanomamis lá para dizer que eram venezuelanos, cara. Venezuelanos. Aí vai ver a verba que foi disponibilizada pela Yanomami. Né? O povo. É guerra de narrativa. Se nós entendermos isso, nós vamos conseguir blindar os nossos filhos. Eu sei que vai existir um governo só para cuidar de todas essas questões, que já está escrito na Bíblia, isso e aquilo, o anticristo, periri, pororó. Eu sei disso. E vai, as coisas vão convergir para esse lado, tá bom? Mas nós temos que parar de cair nesta narrativa. Quer comer picanha? Trabalhe, ganhe para isso. Mas, João, eu trabalho para dedéu. Trabalho 12, 14, 16 horas por dia, mas não vai. Entendo que não é fácil. Entendo que você compra o seu carrinho em prestações, a sua moto, e chega um cara que quer tomar cervejinha, mete a arma e leva tudo que você tem. Que você não consegue se defender, consegue defender a sua família. Então a gente precisa buscar conhecimento para não cair nessa narrativa e extirpar essa galera do poder. Em 4 anos, gente, vamos colocar 6, né? 2 anos do governo Temer e mais 4 do Bolsonaro, essa galera mostrou quem eles são. 6 anos que eles pararam de mamar na teta do Estado, ou o desespero que eles chegaram. Precisou o STF entrar em jogo, o TSE entrar em jogo, a censura comer solta no nosso país para mostrar a face deles. Eles estão se organizando para se perpetuar no poder mais anos e anos e anos. Mas eles esquecem, diferente de 2002, quando Lula, que ele tinha uma aceitação gigantesca, isso não tem mais hoje. Não tem mais hoje. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos dar uma resposta para esse consórcio de mídia e deixar de consumi-los. João, quem é o consórcio de mídia? Não sabe quem é? Entra no Google agora. Consórcio de mídia Covid-19. Vai estar lá um grupo de jornais. E aí tem alguns canais hoje abertos no nosso país que influenciam tudo isso aí. O mais influente hoje, que tem as melhores novelas, os melhores cenários, então, faz parte. O que a gente tem que dar uma resposta? Deixar de consumir, porque essa galera vai sofrer. Eles não tendo audiência, eles vão cair do cavalo, gente. Simples. Então a gente consome notícia de fontes confiáveis como a Revista Oeste, Gazeta do Povo, Jornal da Cidade Online. Nomes sérios, né? Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Silvio Navarro, o Segré, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Roberto Mota,
Pavinato, entre outros nomes que estão aí. Consome notícia desses caras, adquire conhecimento, ficamos mais sérios, crescemos, ignoramos o resto, investimos em quem traz a notícia, ignoramos o resto, buscamos conhecimento e eles vão se matando, porque o próprio comunismo se mata entre si. Eles não querem dividir os ganhos com ninguém, só eles, e eles se comem sozinhos. Mas não vem acreditar que vai existir uma bala de prata. Não vai, gente, esquece. As coisas vão melhorar quando nós assumimos a responsabilidade dos atos. Fora isso, vai ser muito difícil. Difícil falar isso pra vocês. Mas é assim, infelizmente. Infelizmente, estamos a mais 50 dias sem picanha, 55 dias sem picanha, e fevereiro tá indo embora e as coisas vão piorar muito. Mas veja pelo lado bom. Vocês estão recebendo essas informações aqui, não sei por quanto tempo, mas estaremos aqui mostrando para vocês o que esse governo é, o que ele irá fazer com o nosso país, e a gente vai se preparar para ficar espertos, para não cair nessas narrativas. Porque se a gente não fazer alguma coisa, esquece. Ah, mas eu entendo, sabe? Ah, mas eu tenho 50 anos, eu não posso fazer mais nada. Ok, mas e o seu filho? Seu sobrinho, que é novo, tem 15, 20 anos de idade, vai viver nesse país mais desigual, cheio de criminosos, com mais de 60 mil homicídios por ano. Duro, né? Se você só pensar em você, não tô falando pra você pensar nos 200 e poucos milhões de brasileiros. Tô pedindo para você olhar para você, para sua família, para as pessoas que você ama. É por eles, gente. É só isso. Não precisa lutar por 210 milhões de brasileiros. Olhe para você, olha para as pessoas que você ama, e aí aquelas pessoas dão o quê? Umas 15, 20 pessoas. É por elas. E se cada um de nós, cada um que consome essas notícias aqui, fica responsável por isso, daqui a pouco a gente está preocupado com 10, 15 mil, 20 mil brasileiros. E se a gente está preocupado com eles e consegue criar uma estrutura, uma organização, consegue edificar bases sólidas, eles não vão conseguir desenvolver o rolê deles. É simples. Entende onde eu quero chegar? Agora, achar que tudo acabou, que não tem mais o que fazer, aí esquece, não vai rolar desse jeito não. Fechou, gente? Então, vou ver se eu deixo a matéria aqui para vocês lerem. Se você ainda não é um assinante da nossa querida Revista Oeste, assinem, por favor. Tá bom? Fortaleça eles lá, dá um help. Para eles, eles não aceitam dinheiro público, ok? Não aceitam dinheiro público, apenas o dinheiro dos seus assinantes. É assim com Revista Oeste, Gazeta do Povo, Brasil Paralelo. Fechou? Grande abraço, daqui a pouco tem mais notícias para vocês. Valeu!